Neste estudo do Aprofundando na Bíblia, nós vamos tratar sobre o propósito original mais aprofundadamente. Aqui em Gênesis, no livro de Gênesis, relata a criação do homem e da mulher. E esse é um tema muito importante. Há um autor cristão chamado Miles Monroe que ele disse uma frase muito interessante. Ele disse assim: se o propósito de algo é desconhecido, o abuso ou o mau uso desse algo é inevitável. Quer dizer, se eu não sei para qual propósito eu existo, e no caso de um homem que se interessa em casar com uma mulher, para o que Deus criou o homem e a mulher, qual o propósito da união do homem e da mulher, o abuso, o mau uso do relacionamento homem e mulher será inevitável, ou seja, o relacionamento desse homem com a sua mulher, seja namoro, seja casamento, será ruim, porque não se sabe o propósito para o qual ambos foram criados. Por isso que nós devemos voltar para a Bíblia e estudar na Bíblia e entender o propósito das coisas. Isso pode ser comparado com uma situação em que você adquire um eletrodoméstico, por exemplo, um equipamento eletrônico, e você não sabe bem para como usar aquele aparelho ou aquele equipamento. Aí você não lê o manual e começa a imaginar coisas. Ah, não, eu acho que isso aqui serve para isso, serve para aquilo outro. Por exemplo, se a pessoa não ler no manual de um micro-ondas que não se pode colocar metal dentro do micro-ondas, ele vai querer esquentar lá alguma coisa numa vasilha de metal ou deixar um garfo lá num prato que ele está esquentando uma refeição, e aquilo vai dar 1000 problemas, vai dar sérios problemas no micro-ondas, porque ele não sabe o propósito para o qual foi criado. E assim vale para tudo na vida e principalmente para nós como seres humanos, em especial o relacionamento homem e mulher. Então nós lemos que Deus fez o homem do pó da terra primeiro, Adão, que significa vermelho, né? Ou pode significar também solo. Adão foi criado então do pó da terra, diz assim a Bíblia. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, do barro, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. Então nós estamos vendo aqui, o homem foi criado do pó da terra, Deus então forma um jardim, um lugar bonito, agradável, põe um homem lá. Aqui no versículo 15, eu li o versículo 7 e 8 do capítulo 2. Agora eu vou ler o versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem que havia criado e o pôs no jardim do Éden, que havia plantado, o próprio Deus, para que o homem lavrasse, guardasse, protegesse o jardim. Depois diz assim no versículo 19. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Adão funcionou ali como um biólogo, né? um taxonomista, dando nomes aos animais. Certamente Adão inteligente deu nomes que tinham a ver com o comportamento do animal, com a aparência, com a semelhança com outros, enfim. Um trabalho praticamente um cientista ali. Assim o homem deu nomes, versículo 20, a todos os animais domésticos, às aves do céu, e a todos os animais do campo. Então nós estamos vendo aqui por esses textos que durante um tempo Adão, sozinho, no planeta Terra inteirinho, o único ser humano do planeta inteirinho, ficou ali cuidando do jardim do Éden, como um agricultor, como um paisagista, como um cuidador de jardim. Certamente ele ficou ali plantando plantas agradáveis de um jeito, podando, fazendo com o que um jardineiro faz. E também protegendo. Nesse momento, a gente fica pensando como que ele protegia, porque não havia explicitamente nenhum inimigo. Talvez aqui guardar e proteger o Éden, nesse momento, seria quase que alguma coisa no nível ambiental. Se bem que era a natureza muito virgem ainda, talvez nesse momento não houvesse trabalhos de guardar e proteger. Lavrar, com certeza. Talvez o guardar e proteger venha depois, a gente no outro estudo vai ver sobre a questão do tentador. Mas voltando, o trabalho do homem, então, estava relacionado à terra, ao jardim e aos animais, um trabalho semelhante ao de um biólogo.
Porém, a Bíblia diz assim no final do versículo 20, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Interessante a palavra ajudadora, Adão já estava precisando de ajuda. Idônea significa adequada, né, que dá certo, que conjuga, que trabalha bem, que se une bem, que tem cumplicidade, que completa. Não se achava. Aí diz o versículo 21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus lhe tomara formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem, esta agora, osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Esse é o versículo 24. E é preciso aqui dizer que o verbo que nós traduzimos aqui em português para unir-se, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, o verbo unir aqui, do homem com a mulher, nesse versículo, está associado à ideia de uma união muito forte. Não é apenas o ajuntamento de duas pessoas, nem é um entrelaçamento meramente. É uma união semelhante àquela que o pedreiro faz quando ele vai chumbar uma peça na parede. Quem já trabalhou com pedreiro sabe que às vezes o pedreiro tem que chumbar um suporte na parede. Ele coloca então um concreto bastante resistente, bastante aderente e faz uma massa forte para que aquele suporte fique fortemente ligado à parede, a ponto de você poder pendurar nele ou colocar pesos até grandes. É a ideia de chumbar que está aqui. É como se a Bíblia estivesse dizendo, o homem vai deixar seu pai e sua mãe, ele vai se chumbar a sua mulher, vai ter uma união muito forte com ela, e eles serão assim uma só carne, ou seja, serão como se fosse uma só pessoa. Nós vemos isso quando há filhos. Os filhos, eles são um ajuntamento profundo do homem com a mulher. A gente sabe hoje pela biologia que o homem dá metade do código genético, a esposa, a mulher, a mãe dá outra metade, se juntam. Cada célula de uma pessoa é metade seu pai, metade sua mãe. Não tem jeito de se fazer uma união mais profunda que essa. E os filhos são um atestado profundo do propósito original de Deus, de que o homem e sua mulher formem uma só carne. Mesmo não havendo essa fusão profunda, genética entre o homem e sua mulher, entre a mulher e seu marido, espiritualmente, psicologicamente, em termos de projeto de vida, tem que ser assim. E isto então mostra para nós qual é o propósito original de Deus para o casamento. Que um homem encontre uma mulher, a mulher encontre um homem, que eles podem ser cúmplices, que eles podem ser consortes, que eles podem ser tão unidos um com o outro como um chumbamento, a ponto de eles serem vistos como se fosse uma só pessoa, uma só carne. E isto é o bom casamento. Esse é o bom propósito que leva a um casamento feliz, a um casamento que vale a pena. Nós podemos ver por esse texto também a necessidade do homem deixar seu pai e sua mãe. Esse é um critério muito importante. Quando se casa, principalmente o homem, isso é verdade para a mulher também, mas o homem principalmente, ele não deve depender financeiramente nem emocionalmente dos seus pais mais, e se possível até, o ideal é que nem more junto mais. Se por um tempo precisar morar numa casinha do fundo, uma casa ao lado, por um tempo só, se for necessário mesmo. Senão o ideal é que homem e mulher morem em outra casa, se possível um pouco mais longe, para não haver essa dependência, essa constância de convivência que vai gerar algum tipo de dependência, mesmo que seja emocional. Isso também é um propósito que nós não podemos perder. O casamento, ele precisa, para funcionar bem, que o homem assuma o lar, seja o provedor do lar, mesmo que a esposa seja uma ajudadora, mas o provedor do lar deve ser pensado sempre o marido. E dessa forma, a Bíblia então nos restaura o projeto original de Deus. A outra coisa muito importante que o texto nos ensina é que no verso do capítulo 1, onde repete isso, o propósito original, versículo 27 e 28 diz assim: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
Versículo 28. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Você vê que quando Deus criou homens primeiro, sozinho, só o homem, Deus disse a Adão: você vai dar conta de cuidar do Éden. Só do Éden. Deus pôs Adão para cuidar do jardim do Éden, lavrando e protegendo o Éden. Só o Éden. O homem sozinho não dá conta de muita coisa. O homem sozinho dá conta só do Éden. Mas quando o homem se ajunta à sua mulher, aqui no versículo 27 e 28 do capítulo 1 de Gênesis, mostra que o homem e a sua mulher, os dois juntos, são capazes de dominar a terra, sujeitar a terra. Então, isso mostra mais uma vez que o casamento, ele não é 1 mais 1, igual a 2. O homem e a mulher, 1 mais 1, não dobram a sua força. O homem, quando se casa, ele muito mais do que dobra. Ele quadruplica, quintuplica, multiplica por 10, por 15, por 20. Um homem com a sua mulher bem casados, eles são capazes de sujeitar toda a terra e não apenas o Éden. Isso mostra que um casal que está bem ajustado, trabalha junto, eles são capazes de prosperar muito, de realizar grandes projetos de vida, de construir grandes obras, de serem pessoas que podem impactar e transformar a vida dos outros em grande medida. Isto mostra para nós que um casamento, um bom casamento, ele pode mudar toda a face do planeta Terra. Toda a humanidade pode ser beneficiada por apenas um casal. Nós temos exemplos na Bíblia, nós temos exemplos fora da Bíblia de como apenas um casal que é bem casado, que é funcional, que os marido e mulher fazem seus papéis corretamente, como o propósito original nos mostra, são capazes de trazer grande bênção sobre o planeta, sobre as outras pessoas. Com isso, então, nós conseguimos ver um pouco mais, aprofundando na Bíblia, o propósito original de Deus. Que Deus te abençoe.